Eu vou conversar agora com o ex-ministro da Defesa da gestão da então presidente Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, que também foi presidente da Câmara dos Deputados. Ministro, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Muito bem-vindo. Já começo perguntando uma coisa. O senhor, em algum momento do período que esteve à frente do Ministério da Defesa, imaginou ou viu algo similar ao que Brasília registrou neste domingo? Muito bem-vindo. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu creio que nem eu, nem os meus antecessores, nem o atual ministro da Defesa poderiam imaginar o grau de violência que alcançou essa manifestação nesse final de semana. Nós já tivemos manifestações violentas em Brasília. Eu presenciei uma delas, particularmente violenta, como presidente da Câmara dos Deputados, quando um grupo de militantes sem terra invadiu a Câmara, depredou a Câmara, quebrou estátua, quebrou patrimônio, feriu gravemente servidores. Eu dei voz de prisão a todos eles, saíram todos para serem autuados pela Polícia Civil de Brasília, mas com esse grau de violência eu não vi. Eu vi também manifestações violentas em 2013, durante o governo da presidente Dilma. Eu era o ministro do Esporte, e grupos desorientados contra a Copa do Mundo promoveram manifestações violentas, não só em Brasília, em tudo quanto é lugar. Invadiram a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depredaram patrimônio, inclusive obras de arte, como aconteceu ontem, mas acho que ontem, Rosiane, o grau de violência alcançou um nível que nós não conhecíamos. E por essa razão é preciso uma punição exemplar, porque a punição exemplar não tem o sentido de alcançar o indivíduo. A punição ela tem, acima de tudo, um sentido educativo, de mostrar para a sociedade que esse tipo de comportamento é inaceitável. Além da diferença do grau de violência, ministro, a gente quando lembra dos episódios lá de 2013, o outro que o senhor fez referência é lá de 2006, né? Foi uma invasão promovida pelo MTST, a Câmara dos Deputados. A gente viu algumas manifestações realmente duras aqui, mas de fato nunca ocorreu uma orquestração de se invadir as sedes dos poderes, dos três poderes ao mesmo tempo, e tamanho prejuízo ao acervo nacional, ao acervo histórico, cultural nacional. De fato não tem isso. Agora, fora tudo isso, uma diferença muito grande em relação às reivindicações, porque em nenhum desses outros havia uma tentativa de golpe no sentido de tentar derrubar quem está no poder, de não aceitar um resultado das urnas, né, ministro? Exatamente. O que dá a impressão que esses grupos agem com a finalidade de desestabilizar o país. Alguns chamam isso de guerra híbrida, de conflito de baixa intensidade. Eu tenho certeza que isso também é fomentado de fora, é alimentado por grupos que estão fora do Brasil, como em 2013. Quando depois eu verifiquei com investigação que boa parte daqueles vídeos que estimulavam aqueles movimentos eram produzidos fora do Brasil. E eu creio que nesse episódio também o objetivo é criar uma instabilidade para o Brasil. Não é nem somente para um governo, não é nem somente para as instituições, é fragilizar o Brasil no jogo geopolítico do mundo, porque aqui estão interesses muito fortes. Em 2013 havia o pré-sal, agora há um grande interesse sobre a Amazônia, e acho que esses grupos, não estou dizendo que eles são conscientes, que eles sabem que esse é o objetivo, mas são também manipulados. E ao atacar as instituições do país, eles terminam também fragilizando, gerando a desconfiança sobre a capacidade do país de conviver com os seus conflitos e com as suas contradições. Por essa razão, mais uma vez, a repressão e a punição são instrumentos educativos, não visam apenas os indivíduos, os atores, os responsáveis, mas também a desestimular
Porque, Rosiane, se essa repressão tivesse acontecido em dezembro, quando houve aquela descoberta de uma bomba num carro de combustível, quando houve aquela baderna em Brasília, se as prisões tivessem sido realizadas numa escala maior, se os responsáveis tivessem sido expostos, talvez isso tivesse desestimulado esse acontecimento. Mas como não houve uma repressão maior naquele momento e naquela situação, como, aliás, o número de prisões foi muito pequeno naquele momento, quando os grupos passaram a atacar e a tocar fogo em Brasília, atacar bens, automóveis, como não houve uma repressão mais severa, eu acho que isso terminou estimulando esses acontecimentos do final de semana. E de quem foi o erro, na sua visão, ministro? O erro naquele episódio foi do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, das autoridades responsáveis por proteger a segurança e a ordem pública, porque aquilo ali foi um episódio lamentável de desordem, de agressão ao patrimônio público e privado, porque foram incendiados automóveis, ônibus, e as autoridades tiveram uma atitude ou contemplativa ou leniente em relação aos malfeitores. Nesse episódio desse final de semana, já em outro governo, eu creio que houve uma falha grave dos setores de inteligência. Rosiane, eu fui presidente da Câmara, convivendo com a realização de manifestações seguidas. Nós tínhamos a informação de quantos manifestantes iam chegar, de como eles tinham chegado a Brasília, de onde eles procediam. Por quê? Porque a polícia da Câmara se informava com a polícia federal, com a polícia rodoviária, com as polícias civis dos estados, com a polícia militar, e no fim das contas você fica sabendo, estão saindo tantos ônibus de Ribeirão Preto, de São Paulo, de Campinas, de Londrina, ou de Goiás, ou de Belo Horizonte, e você vai acompanhando essa movimentação. Você pode também acompanhar pelos grupos que se formam para mobilizar essas pessoas, e é de forma surpreendente que os serviços de inteligência não tenham preparado com informações, ou se passou as informações, houve omissão das autoridades de Brasília, principalmente, encarregadas de proteger, principalmente o Palácio Legislativo e o Supremo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Manifestações estudantis, praticamente inofensivas, encontravam aparatos poderosíssimos pela frente. E aquela manifestação de ontem, com o objetivo de promover abertamente a violência, encontrou um nível de resistência das forças de segurança muito abaixo do necessário. O senhor vê algum risco de ter ocorrido, de fato, conivência nesses serviços de inteligência? E quando pergunto nesses serviços, porque a gente sabe que tem serviço de inteligência em todas as frentes. A gente vai ter aqui instâncias Distrito Federal, tem a própria instância federal, Forças Armadas e tudo. Olha, há uma suspeita, Rosiane, de que as forças policiais de Brasília agiram com algum nível de cumplicidade ou de omissão ou de leniência. Isso já ficou visível no episódio do final do ano de dezembro, naquela noite sinistra, quando ônibus, carros foram incendiados depois daquela ameaça de bomba. Ali já houve um grau de omissão visível. Ontem, no mínimo, houve negligência, porque não é compatível com a experiência e a capacidade de mobilização das forças policiais do Distrito Federal, aquele baixo nível de presença para a contenção de distúrbios ou de violência como ocorreu ontem. Eu não sei qual é a palavra adequada, se é omissão, leniência, cumplicidade, isso só as investigações vão apontar. Agora, que essa atuação esteve muito abaixo do necessário, esteve. E as Forças Armadas poderiam ter agido, se sim, de que forma para evitar tudo isso na avaliação do senhor?
As Forças Armadas não agem como força policial, a não ser quando há uma GLO, ou quando há uma autorização por parte do presidente da República da operação de garantia da lei e da ordem. Aí o Ministério da Defesa, que é quem comanda essa operação GLO, do ministro e do chefe do Estado-Maior Conjunto, mobiliza a tropa necessária para essa operação. Como não havia GLO em Brasília, a única atividade autorizada pela Constituição para as Forças Armadas era a proteção do Palácio do Planalto, já que tem uma guarda presidencial responsável por isso. Há uma pequena tropa também, um pelotão, coisa parecida, no Ministério da Defesa, mas geralmente são as forças policiais que agem nessas circunstâncias. Mesmo essa ocupação indevida de áreas contíguas aos quartéis, que não deveria ter acontecido, porque ninguém deve ocupar áreas próximas às unidades de defesa do país, às unidades das Forças Armadas, não é próprio esse tipo de ocupação. Porque hoje você tem um grupo de tal orientação ideológica, tá certo? Que apoia o tal governo ou é contra tal governo. Amanhã você pode ter outro. E daqui a pouco você tem conflito desses grupos nas portas dos quartéis. Isso é indevido. São as próprias Forças Armadas que vão promover a operação de retirada desses grupos? Não. Elas podem recorrer às forças de segurança, porque isso nem no regime militar era permitido. Eu lembro dos chefes, dos dirigentes dos regimes militares, desaconselhando a presença do que eles chamavam de vivandeiras de quartéis, que eram civis que iam para as portas dos quartéis ou buscavam os quartéis para pedir apoio político ou ajuda. Nem o regime militar concordava com isso. Então, isso é impróprio. Ou seja, você não pode ter em área de segurança nacional, que são as unidades militares, presença de manifestações políticas de qualquer natureza, ou contra ou a favor, é uma coisa universal. Não é próprio e não deveria ser permitido. Rapidinho, o senhor vê necessidade de uma GLO agora? Isso as autoridades do governo já têm que avaliar. Eu acho que já passou da hora. Eu acho que o epicentro desse episódio já passou, tá certo? Essa baderna não tinha também fôlego para continuar, não dispunha de apoio social, nem o pessoal ligado ao Bolsonaro, ele próprio, o partido, o Valdemar. Eu vi todo mundo condenando, os governadores, ou seja, não tem apoio político, não tem apoio institucional, não tem apoio social, deve não ter apoio externo, deve ter apoio de pequenos grupos que ajudam a financiar esse tipo de manifestação, que naturalmente as autoridades vão investigar e vão descobrir, porque não é difícil, envolve a logística e quem financia esse tipo de gente, mas eu creio que se não foi ainda decretada uma GLO para Brasília, é porque as autoridades, o ministro da Justiça, naturalmente julgou desnecessária a essa altura. Só para concluir, ministro, alguns grupos bolsonaristas falavam entre eles, nessas convocações, que tinham toda uma expectativa de que as Forças Armadas terminassem dando amparo para essas manifestações de ontem. Por quê? Porque, em muitos casos, eles se veem representados, né, esses integrantes do bolsonarismo se veem representados ali dentro das Forças Armadas. O senhor já foi ministro da Defesa. O senhor vê alguma contaminação desse bolsonarismo radical dentro da instituição Forças Armadas? Rosiane, eu passei os últimos 4 anos ajudando a esclarecer as pessoas que não haveria, da parte das Forças Armadas, nenhuma tentativa, nenhuma inclinação para a quebra da legalidade. E dava como exemplo exatamente o episódio em que o ex-presidente Bolsonaro destituiu os comandantes das Forças Armadas, o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, demitiu o ministro da Defesa. Ali foi um momento em que, para mim, ficou
clara a ideia de que as Forças Armadas não se envolveriam em nenhuma aventura. Claro que elas obedecem ao presidente da República e devem obedecer, seja ele quem for, mas vão obedecer no limite da Constituição, compreendendo essa dupla lealdade, o duplo cumprimento do dever, obedecer ao presidente da República e obedecer à Constituição. Quando os chefes percebem que há ali o risco de um conflito entre o que manda o presidente e o que manda a Constituição sempre vai prevalecer. Essa é a minha ideia. Mas como são instituições ou seus integrantes, naturalmente, têm inclinações mais conservadoras, criam a ilusão entre alguns setores que poderiam apoiar algum tipo de aventura, mas essas pessoas estavam e estão enganadas. As Forças Armadas obedeciam ao presidente Bolsonaro não por serem bolsonaristas por opção, mas por serem instituições que obedecem ao presidente da República. Isso pode ter criado algum nível de ilusão. A preferência de cada um dos integrantes, é claro que não se inclinam para posições de esquerda ou progressista ou do atual governo, mas isso não se confunde com o comportamento institucional, porque ali pesa não só a posição dos indivíduos, mas pesa muito mais a tradição, a memória, a disciplina, o respeito à hierarquia, que é tradição das Forças Armadas. Então, eles obedeciam ao antigo governo e vão obedecer ao atual, porque é da natureza dessas instituições. A obediência à chefia e à Constituição. Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro da Defesa no governo de Dilma Rousseff. Muito obrigada por conversar conosco aqui no SBT News, viu? Muito obrigado, Roseane, pelo convite. Um abraço aos telespectadores e até breve.